Olá, bom dia, tô aqui com a Olivia, que tá tomando uma fresca de 5 graus e eu espero que você esteja bem, que esse vídeo te encontre bem. Falando de coisas boas dessa semana, eu quero compartilhar com vocês uma das minhas passagens prediletas da Bíblia, que fica em Mateus 14, 22 e 36. É a história de Pedro andando sobre as águas. Na verdade, o mais importante é que Jesus andou sobre as águas, como relata os livros de Marcos e João. Porque ali Jesus demonstra mais um dos seus milagres e ele tem sempre esse propósito de mostrar que ele é o Filho de Deus. No entanto, o que me chama a atenção é o que está em Mateus e que Pedro anda sobre as águas e ele faz um desafio, ele quer ir até Jesus também. Com certeza você já ouviu muitas aplicações sobre essa passagem, mas eu quero mais uma vez fazer uma aplicação para a nossa vida hoje. Pedro, ele é uma figura de personalidade muito forte. Não sei porquê, mas eu sempre me identifiquei muito com ele. Uma pessoa impulsiva, simples e que demonstra suas fraquezas. Mas Pedro, mesmo assim, é chamado para cumprir grandes coisas. Ele é chamado para ser discípulo e um dos mais próximos de Jesus. Pedro foi aquele que professou a verdade mais importante do cristianismo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele entende isso quando os outros não tinham entendido ainda. Ao andar sobre as águas, Pedro me faz pensar que até quando nós estamos com medo, quando nós não temos certeza do que está à nossa frente ou que as coisas ao nosso redor nos confundem, é preciso ter coragem para enfrentar o medo, a confusão e as incertezas. Maluquice essa, né, de Pedro querer sair andando sobre as águas. Os discípulos estavam com medo de ficar dentro do barco, porque já estava perigoso devido ao vento e à tempestade. E havia ainda a possibilidade do barco virar. Mas Pedro foi diferentão. Ele decidiu que correr perigo só no barco não era suficiente. Ele queria correr perigo fora do barco também. Pedro afunda. Spoiler alert. Mas já era de se esperar mesmo. No entanto, ele foi até Jesus. Ele acreditou que realmente era Jesus, enquanto os outros discípulos ficaram no barco achando que era um fantasma ou coisa do tipo. A metáfora das águas e do vento, da tempestade, me remete à ansiedade. Já que um dos principais sintomas da ansiedade é a falta de ar, e assim como perder o fôlego por estar afogando, a ansiedade provoca também essa sensação de aperto no peito, de incapacidade, de sufoco, de medo. Mas crente fica ansioso? Realmente, se nos atentarmos aos ensinamentos de Jesus, nem precisaríamos ficar ansiosos. Mateus 6, 25 diz, por exemplo, não andeis ansiosos pela vossa vida, por coisa alguma, né? Mas, respondendo à pergunta, sim, crente fica ansioso. A diferença entre o crente e o ímpio é como lidar com a ansiedade. Pedro teve medo, ele deixou-se levar pelas adversidades à sua volta. Mas ele sabia que ele tinha um Salvador do outro lado. Portanto, se porventura deixarmos as águas nos submergirem, temos a certeza de que Jesus está do outro lado para nos resgatar. Eu espero que essa palavra fale com você hoje e que te incentive, que seja algo de bom no seu dia, para que você entregue ao Senhor toda a sua ansiedade, confia nele, porque ele é o nosso resgatador.